como ele faz usando o horário eleitoral. Hoje, nós teremos o Programa Nacional do Partido dos Trabalhadores. Teremos o Programa Nacional do PT. Inclusive, eu convido as pessoas a assistirem o horário eleitoral do Partido dos Trabalhadores, quando será apresentado o que esse partido tem feito pelo Brasil. Porque quem ataca é quando não tem o que mostrar. E o PT tem muito o que mostrar à sociedade brasileira, e o governo do presidente Lula tem muito o que mostrar à sociedade brasileira. Portanto, eu não aceito essa moção, porque o senhor Bornhaus não é digno de receber uma moção de solidariedade dessa casa. E se o senador Luiz Mercadante se solidarizou com o senhor Bornhaus, fez muito mal, porque não devia se solidarizar com o senhor Bornhaus por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem atacado o presidente Lula, por tudo que ele tem atacado o Partido dos Trabalhadores e a sociedade brasileira. Senhor presidente, pela ordem. Tá ótimo, tá bom. Senhor presidente, a palavra, deputado Peniel Pacheco. A exemplo de outros deputados que pediram a votação, inclusão nessa votação com acordo de líderes, eu quero pedir que a moção de número 72, senhor presidente. Moção 72. Não, item 72. Seja incluído para apreciação, votação imediatamente após. Deputado Peniel Pacheco, eu vou proceder como nos outros casos. Estamos registrando todos os pedidos dos parlamentares e em seguida daremos uma decisão. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Brunelli. Senhor presidente, eu gostaria que a mesa diretora, a presidência, alguém tomasse alguma decisão nessa casa. Eu estou aqui com 2 requerimentos aprovados e enviados, e o prazo expirou no dia 19 de junho de 2005. Foi o requerimento de número 1919 e 1939. A Lei Orgânica do Distrito Federal, senhor presidente, no seu artigo 60, que Vossa Excelência está careca de saber isso, compete privativamente à Câmara Legislativa do Distrito Federal, no inciso 23, mas não é careca da questão física, é de cansativamente, exaustivamente saber. Encaminhar por intermédio da mesa diretora requerimento de informação aos secretários de governo, implicando crime de responsabilidades nos termos da legislação pertinente e recusa ou não atendimento nos prazos dos 30 dias, bem como fornecimento de informações falsas. Senhor presidente, eu vou formalizar isso, porque foi reiterado, foi apreciado, votado. O secretário-geral da presidência, Wilson Machado, enviou o ofício no dia 25 de maio, reiterou no dia 9 de agosto. Do outro requerimento, foi enviado no dia 25 de maio e foi reiterado no dia 9 de agosto. Eu gostaria que a nossa mesa, a liderança do governo, ou alguém tomasse um posicionamento, que nós precisamos de informação para trabalhar. Eu preciso de informações do Estado para que nós possamos dar a resposta ao que se vem nesse gabinete buscar. E se a líder de governo, que eu tenho certeza que tem como nos trazer essa solução, nós vamos tomar as medidas as quais são inerentes ao cargo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Deputada Nicéia Machado. Senhor presidente, tomo conhecimento do requerimento de autoria do deputado Brunelli e quero aqui assumir um compromisso com o deputado que nós estaremos, em conjunto com o secretário parlamentar, buscando as informações requeridas, que não entendo o porquê não houve resposta por parte da presidência da Terracap, mas nós vamos procurar nos informar sobre o assunto
E na próxima sessão que deverá ocorrer nesta casa, nós traremos resposta a esta solicitação do deputado quanto ao destino deste requerimento, o porquê que não foi ainda respondido com as devidas informações, trazendo esclarecimentos a este plenário. Portanto, fica aqui a nossa solicitação ao deputado Brunelli, que tenha tolerância até a próxima sessão, para que nós possamos nos posicionar, deputado Brunelli, em relação a este requerimento. Tá? Muito obrigado. Com a palavra a deputada Érica Cocai. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de me solidarizar com a deputada Eliana Pedrosa. Eu acho que esta casa tem que dar demonstrações efetivas de autonomia e independência. A deputada Eliana Pedrosa é corregedora dessa casa e tenho absoluta certeza que analisará todos os aspectos que envolvem as representações que estão para serem avaliadas e ter um parecer prévio, e que o fará com a devida isenção. Então, portanto, não há por que se justificar ou não se indignar com notas que saem desta forma, já tentando induzir uma posição. Até porque, senhor presidente, ontem nós estivemos aqui com o chefe da Polícia Civil, senhor Laerte Bessa, e ali ele entregou os inquéritos acerca do caso que envolve o deputado José de Maio e o deputado Vigão. Nós não conhecemos, eu particularmente, senhor presidente, ainda não tive acesso, porque foi encaminhado à presidência, que se comprometeu a distribuir o devido inquérito para todos os parlamentares, para que possam formar as suas opiniões. Não tenho, portanto, acesso a este inquérito e não posso formar uma opinião. Tenho apenas notícias de jornais. Vou ter a maior dedicação para fazê-lo no final de semana, até como presidente da Comissão de Ética, para que possa formar uma opinião. Acho, senhor presidente, de toda sorte, que a reunião de ontem, ela não esclareceu alguns aspectos que me parecem fundamentais. Ali foi dito de forma muito peremptória pelo chefe da Polícia Civil de que não foi instalada escutas nos gabinetes. Entretanto, senhor presidente, para mim não ficou absolutamente claro como é que a polícia conseguiu aquelas informações. Este inquérito eu li, este inquérito diz respeito à invasão de terras públicas, o qual o deputado José de Maio foi indiciado e que, segundo palavras do próprio chefe da Polícia Civil, o foi de forma precipitada. E que o outro inquérito sim mereceria um indiciamento. Esse outro inquérito não posso emitir qualquer opinião sobre ele, porque não conheço, não li ainda as suas peças. Mas, de toda sorte, senhor presidente, acho que o que foi falado ontem não esclarece o que indignou tanto esta casa. Porque se não há escuta, nós perguntamos como é que foram conseguidas aquelas informações. E ali apenas foi dito que tinham sido obtidas por órgãos de inteligência, mas não ficou claro que foram obtidas por órgão de inteligência, está no processo e está no inquérito. Agora, como é que a Polícia Civil teve acesso ao teor de uma conversa que foi estabelecida em um gabinete onde havia apenas as duas pessoas envolvidas no diálogo? Então, portanto, para mim, não foram esclarecedoras sobre esse ponto de vista a posição da Polícia Civil e paira ainda uma suspeição. Eu queria só dizer que durante a campanha de 2002, lembro bem eu, que o então candidato, deputado Geraldo Magela, candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores, chegou a denunciar que os seus telefones estavam sendo irregularmente, ilegalmente grampeados. E este processo não caminhou. E ali dizia o deputado Magela sobre uma série de diálogos efetivados por telefone que se tornavam públicos imediatamente. E ali levantavam uma suspeição. Essa suspeição paira até hoje, faz inclusive parte de um livro, que é a memória da campanha de 2002, que foi elaborado pelo coordenador da campanha, o senhor Raimundo Júnior, e o senhor Magela. Portanto, senhor presidente, este tipo de suspeição, para mim, não está resolvido. Permanece a suspeição e permanece a dúvida. Quais foram os mecanismos que possibilitaram que aquele diálogo fosse transcrito? E no mais, senhor presidente, gostaria de aqui emitir minha opinião enquanto líder, de que nós não votássemos hoje
a proposta de moção do deputado Peniel Pacheco. Aquele diz respeito ao Código de Ocupações Brasileiros, que descreve uma série de ocupações, não profissões, e dentre elas descreve a ocupação de profissionais do sexo, que todos nós sabemos que há essa ocupação e que é talvez a profissão, alguns dizem, mais antiga do mundo. Portanto, não vejo que ali exista qualquer incitamento à prostituição e, particularmente, incitamento à prostituição infanto-juvenil, que nós combatemos claramente e porque, inclusive, é crime neste país. Portanto, senhor presidente, não estamos de acordo que se vote a moção número 72, que versa sobre isso. Estamos, sim, dispostos, eu, o deputado Chico Vislante, que ontem foi empossado numa belíssima cerimônia, presidente do Partido dos Trabalhadores, de estabelecer uma discussão com o Ministério do Trabalho para que possa ser revista este site, já que causa tantas polêmicas. Esse site e aquelas informações foram, em verdade, construídas por um grupo de especialistas, uma série de professores, e que foi colocado, inclusive, durante o governo Fernando Henrique Cardoso e que se manteve no governo Lula. Mas nós estamos dispostos, o deputado Chico Vislante fez essa sugestão, estou de acordo, que procuremos o ministro do Trabalho, o senhor Marinho, para que possamos ali estabelecer uma discussão junto com o deputado Peniel Pacheco, estabelecer uma discussão para que, no mínimo, seja refeito o site, e eu digo, em função, deputado Peniel Pacheco, da polêmica que causa, que não deveria causar. Ainda que fosse apenas pela polêmica, e o nível de incompreensão que se gera a partir dali, deveria ser revisto a forma como está o site. Então, portanto, estamos de acordo em fazer essa reunião, mas não aprovarmos aqui uma moção, porque aí seria uma posição desta casa contra a inclusão de uma ocupação, que temos que fazer a discussão para ver como vamos resolver. É isso. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Zé Edmar. Ouvindo a deputada Érica Cocai, eu tenho que informar aos deputados e à própria deputada Érica Cocai que dê entrada na Comissão de Ética e Defesa dos Direitos Humanos de um memorando onde eu questiono sobre a colocação de escuta no meu gabinete. Eu também não concordei muito com as colocações do Dr. Laerte Bessa, em que pese e respeitar, entender que não foi uma determinação dele, e isso não partiu, não é uma atribuição da Polícia Civil, mas entendo que órgãos de inteligência do DF colocaram a escuta conforme está escrito no documento reservado que faz parte do inquérito que investiga a esse parlamentar. Então, eu encaminho a Comissão de Ética e Direitos Humanos para que, esperando que a Comissão de Ética possa dar prosseguimento a essas investigações. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o deputado João de Deus. Presidente, eu quero me solidarizar aqui com a deputada Eliana, no que diz respeito à questão do jornalista senhor Norato. Eu, inclusive, já fui vítima desse moço. Outrora, ele publicou na sua coluna algumas matérias ao meu respeito que não correspondia com a verdade. Por isso, eu posso ter algumas diferenças com a deputada Eliana Pedrosa. A deputada Eliana Pedrosa pode ter algumas diferenças comigo, mas eu não poderia deixar de vir a essa tribuna e ser solidário com a deputada Eliana Pedrosa, porque a gente sabe que ela vai fazer um trabalho imparcial. O bom seria, senhor presidente, que o deputado José Edmar, o deputado Vigão, outros deputados aqui, como eu fiz com o deputado Brunelli e com o deputado Paulo Tadeu, o bom seria que a gente tirasse as diferenças conversando. E quero registrar aqui, o deputado Vigão sempre teve essa intenção de poder conversar com o deputado José Edmar. O que eu fui o mensageiro.
mas infelizmente não tive sucesso. E aí vai aqui a minha solidariedade para a deputada Eliana, e eu tenho certeza absoluta que ela vai ter um comportamento imparcial, até porque se não tiver, nós todos aqui vamos chamar a atenção da deputada Eliana Pedrosa. Eu rogo que isso não seja preciso. Agora, não pode o senhor Honorato querer tirar a voto da deputada Eliana Pedrosa com essa nota infeliz que ele publicou na sua coluna. Assina deputado João de Deus Silva Carvalho, brasileiro, nascido no estado de Alagoas. Muito obrigado. Obrigado, deputado João de Deus. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu quero, em breves palavras, mencionar que há uma certa lógica no papel da imprensa quando ela tenta pressionar esta casa no sentido de produzir os efeitos relacionados com as denúncias que são encaminhadas a esta casa. A liberdade de imprensa assegura o direito a jornalistas, às redações dos jornais, de usarem do poder da imprensa para, de alguma forma, cobrar que esta casa tenha posicionamentos ágeis, enfim. Agora, nós sabemos que existem determinadas ações internas da Câmara Legislativa que precisam ser feitas não de forma morosa, mas de forma equilibrada e cuidadosa. E eu quero aqui me solidarizar com a deputada Eliana Pedrosa como corregedora desta casa. Ela tem demonstrado, até onde nós temos percebido, uma preocupação de cumprir com as responsabilidades que pesam sobre os ombros dela, que não é fácil. Ser corregedora de uma casa eminentemente política implica em decisões que certamente vão contrariar muitas pessoas e, quem sabe, até muitos partidos ou grupos. E não é simples de resolver essas polêmicas envolvendo dois parlamentares, como é o caso em particular, sem assumir uma posição de favorecer A ou B. E eu acho que a deputada Eliana Pedrosa certamente vai tomar e está tomando e deverá continuar tomando as providências cabíveis do ponto de vista regimental. Creio que a imprensa tem o direito e o dever de fazer o seu papel, mas também entendemos que nós, como deputados, não podemos nos omitir quando se trata de ações relacionadas com o decoro parlamentar, enfim. Então eu faço aqui essas considerações, em que pese o meu respeito, minha consideração para com os jornalistas, em particular com o jornalista Carlos Honorato. Acho que é uma pessoa que durante várias oportunidades pressionou essa casa para tomar posições e o fez de forma feliz, mas também entendo que nós precisamos de ter ponto de equilíbrio para não permitir que, de repente, a Câmara se transforme, como disse num pronunciamento um dia desse, como um balcão de delegacia, sem também tratar isso como uma coisa negativa, porque o papel da delegacia é realmente apurar denúncias, questiúnculas, litígios, etc. Então, eu me solidarizo com a deputada Eliana Pedrosa e creio que, se houver da parte dela algum tipo de omissão, de prevaricação, eu serei o primeiro a cobrar que haja energia e posicionamento firme. O último inscrito nessa rodada de questão de ordem, deputada Grício Braga. Só em rápidas palavras, senhor presidente, só também para prestar minha solidariedade à deputada Eliana Pedrosa. Eu tenho certeza que ela saberá fazer justiça, saberá dar um posicionamento correto. E nós também, digo da minha parte, que faço parte da Comissão de Ética, pode ter certeza que, se chegar até nós, com certeza saberemos dar um resultado com imparcialidade, seja favorável a A ou B, sem nunca prejudicar ou sem nunca beneficiar a quem quer que seja, a não ser aquele que tenha realmente razão nessa demanda. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, deputado Zé Edmar. Eu já me dispus a não falar sobre o assunto,
depois da palavra da deputada Eliana Pedrosa e alguns deputados perguntando para mim, eu queria só informar que peguei uma cópia da degravação e uma cópia do CD e mandei para todos os gabinetes. Todos os deputados devem ter recebido no seu gabinete uma cópia do CD com a degravação. E, de certo modo, entendo e quero aqui dizer, não vou polemizar, não quero falar isso, acho que aqui não é o local. A corregedoria é o caminho para que isso possa ser dirimido. Mas eu quero dizer que confio na deputada Eliana dentro da sua serenidade e na sua imparcialidade. Senhor presidente, se for haver votação de algum projeto, eu gostaria que o meu projeto de número da pauta, de número 34, o projeto de lei complementar número... não, hoje não tem quórum. Então, vou pedir a moção 2587/2005. Qual é o item da pauta, deputado? É o item 81. 81, ok. Que parabeniza o cabo Fernando Alves de França pelas vitórias obtidas e pelas quebras de recorde que o consagraram campeão dos campeões na competição internacional World Police and Fire Games realizados no Canadá. Bem, então, de acordo com os líderes, na medida que eu havia solicitado, né, havendo concordância dos líderes, vamos ver os itens que serão votados agora. Isso aqui não pode, nem estão circulados, porque é votação nominal, precisa de convocação do secretário. Isso só pode ser por dois. Bem, serão os itens 65, 71, 73, 74, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95... 134, 148 e 102 e número 72 do deputado Peniel e o último foi da deputada, item número 81 da deputada Eliana Pedrosa. O item 65 já foi lido. Número 100 não está nessa lista. Não, que foi... Qual que eu sei? Item número 100, também. Do Brunelli, 100. Bem, vamos... Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Anicet Machado. Senhor presidente, eu só queria consultar a Vossa Excelência se dentre esses itens encontra-se o crédito que nós votamos em primeiro turno, considerando que alguns deputados têm que sair e que há urgência de votar em segundo turno. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a votação do crédito primeiro. Pronto, vamos votar então em segundo turno. Porque nós estamos com viagem marcada de alguns dos parlamentares. Vamos tentar iniciar o dia primeiro? Então vamos votar aqui, aí a gente fala até lá. Nós vamos encerrar essa sessão. Senhor presidente, esses itens, deputado Anicet Machado. Em seguida, chamamos a outra sessão. Só para acrescentar o item 133, que tem acordo e tem decisão, inclusive, da COF. Item 133, é a moção? Item 133 é o requerimento. Você pode ler o teor, deputado? Requer a constituição de comissão especial para análise da tomada de conta do Tribunal de Contas do Distrito Federal relativo ao período de 94 a 2003. Tem parecer favorável da COF e é um reclamo permanente. Vamos também votar o item 133. 133. Em votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam, por favor, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Então, aprovados os itens 65, 71, 73, 74, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 134, 148, 129, 129 não, 102, 72 e 133. E, além disso, o item número 81. Da ordem do dia da sessão extraordinária. Da ordem do dia da sessão ordinária. 71 foi aprovado. Bem, então agora encerra a presente sessão. Senhor presidente. É aprovado com a presença de 20 parlamentares. Senhor presidente. Só um segundo, deputada. Vou encerrar a presente sessão e convocar sessão extraordinária para apreciação em segundo turno do item número 1 da sessão extraordinária. Com a palavra, a deputada Érica Cocai.
Não, senhor presidente, apenas porque Vossa Excelência já fez o encaminhamento, ele não está incorreto. Entretanto, como estávamos em sessão extraordinária, achava que deveríamos ter votado já o crédito em primeiro turno, votar o Refaz 2 em primeiro turno também, votaria os dois na outra sessão extraordinária. Mas não há nenhum prejuízo, já foi encaminhado, votamos segundo turno, o primeiro turno do Refaz e em seguida outra sessão para o segundo turno do Refaz. Bem, votaremos então em segundo turno o projeto de lei número 2147 de 2005. Vai direto para a votação ou chama? Peço ao deputado Wilson Lima para fazer a leitura do item. Votação em segundo turno do PL 2147 de 2005, que abre o crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 189.746.756 Em discussão. Novamente, quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam, por favor, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado com a presença de 18 parlamentares. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Deputado Wilson Lima. Peço a dispensa do interstício, que seja polida e aprovada a redação final do presente projeto. Dispensado o interstício e aprovada a redação final. Próximo item. Esse aí, no primeiro turno. Esse aí, no primeiro turno. Anaceia, o outro crédito tem? Anaceia, vai votar o outro crédito ou não vai? O outro crédito não vai votar. O outro crédito não. Peço ao deputado Wilson Lima para fazer a leitura de seus parlamentares, que apresentam 16 votos na próxima votação. Fazer a chamada. Esse é o quê? Não, faz a chamada nominal. Peço ao deputado Wilson Lima para fazer a leitura do próximo item. Em votação em primeiro turno do PL 2152 de 2005, que altera a lei 3.683 de 20 de outubro de 2005, que institui o segundo programa de recuperação de crédito da Fazenda Pública do DF, Refaz 2 e da outras providências. Ouvido o deputado Leonardo Prudente, a proferir parecer pela COF. Peço ao deputado Leonardo Prudente para proferir relatório pela COF. Oi. Chamamos. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de lei 2152/2005, que altera a lei 3.687 de 20 de outubro de 2005, que institui o segundo programa de recuperação de crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal, Refaz 2, e da outras providências. O projeto se reveste naquilo que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal,
a Lei de Diretriz Orçamentária e, portanto, somos pela a sua admissibilidade, com a inclusão de uma emenda de plenário que foi refeita sob a forma de subemenda, que diz o seguinte, o texto: inclua onde couber o seguinte artigo: fica o Poder Executivo autorizado a parcelar em até 60 meses o débito de pessoas físicas ou jurídicas oriundos de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O benefício previsto no caput não exclui a atualização monetária e não ensejará direito a qualquer desconto do valor devido. E o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 100. A justificativa é que a referida subemenda possibilita a regularização de dívidas junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. É o parecer, senhor presidente. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Lembrando que a votação está dando parecer sobre emenda, mas na forma de subemenda. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam, por favor, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a subemenda. O projeto com a... Aprovado o parecer da COF sobre o PL 2152 de 2005, com 18 parlamentares presentes. Ao contrário. Sou a favor se a gente votar minha moção. Câmara de São Paulo. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência só que nós suspendêssemos por 1 minuto essa sessão para tentar um entendimento com a líder do PT, a deputada Érica Cocai, para que a gente vote a moção de solidariedade ao senador Jorge Borhaus. E tem também um requerimento aqui de interesse da bancada do PT, da deputada Érica Cocai, que nós poderíamos fazer aqui um acordo e podermos votar tudo isso. Então, deputado Leonardo Prudente, eu sugiro então que a gente continuemos o processo de votação, enquanto isso Vossa Excelência, né, discute com a deputada Érica Cocai. Mas só volto quando houver uma definição de acordo em relação a este assunto. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Brunelli. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, depois de votar do crédito, ou antes, eu estou pedindo para ser retirado, esse já está na pauta aqui há 7 meses, uma retirada de um projeto de decreto legislativo de número 331, é o item 164. Nós queremos só retirar. O problema é que se a gente fizer isso agora, e outros parlamentares têm projetos também. Então, não, estou pedindo para retirar, senhor presidente. Estou pedindo para votar alguma coisa para aprovar. Vários parlamentares têm projetos semelhantes. Então nós podíamos votar em bloco todas as retiradas de processos e pedidos de decreto legislativo que estão na pauta. Bem, se houver acordo entre os líderes, faça o encaminhamento. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Anicé Machado. Senhor presidente, se Vossa Excelência observar, os itens de números 206 e 207 da pauta, trata-se de mensagem de autoria do Poder Legislativo de retirada de projeto de lei. Se pudesse apreciar, não, é retirada do projeto de lei pelo fato da matéria já ter sido tratada. Precisa haver acordo entre líderes e sinto uma certa impaciência dos seus deputados, no sentido das votações que ainda precisam ser feitas. Convido o deputado Brunelli para proferir parecer sobre a CCJ. Acordo lá. Com a palavra o deputado Brunelli para proferir parecer pela CCJ. Antes de botar o 17, não, Senhor presidente, questão de ordem. milhões para depois. Senhor presidente. Desses 2 créditos, falou? Tá, então. Senhor presidente, questão de ordem. Questão, o deputado Brunelli está proferindo seu parecer, deputado Chico. Eu indago de Vossa Excelência se ainda tem algum projeto que vá necessitar de quórum qualificado.
16 votos, deputado Chico Vigilante. Já é esse agora? É. Senhor presidente, vou proferir parecer sobre o projeto de lei 2152/2005, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que trata sobre a alteração da lei 3687, de 20 de outubro de 2005, que institui o segundo programa de recuperação de créditos da Fazenda Pública do Distrito Federal, Refaz 2, e dá outras providências. Isso aqui foi rejeitado? Na nossa emenda de relatório, estamos aprovando também a subemenda número 1 de vários deputados, que inclui, onde couber, o seguinte artigo: pelo que entendemos, respaldado pelas normas regimentais e da Lei Orgânica do Distrito Federal, não encontramos nenhum óbice e somos pela sua aprovação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação do parecer da CCJ do projeto de lei ao projeto de lei 2152 de 2005. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os que discordam que se manifestem. Aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Discussão em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Peço ao deputado Wilson Lima para fazer chamada dos seus parlamentares para votação. Os parlamentares que votam sim estarão aprovando o projeto, não estarão rejeitando. Deputado Aguício Bragas, sim. Deputado Aguinaldo Jesus, sim. Deputado Anselmo Machado, sim. Deputado Arete Sampaio. Deputado Arete Sampaio. Deputado Augusto Carvalho, ausente. Deputado Denis Tavares, sim. Deputado Brunelli, sim. Deputado Chico Floresta, sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Eliana Pedrosa, sim. Deputado Henrique Cocai, sim. Deputado Elide Brito, sim. Deputado Espírito de Bandeira, sim. Deputado Evelise Long, sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Zé Dimar, sim. Deputado Leonardo Prudente, sim. Deputada Maria da Guia, sim. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Paulo Tadeu, sim. Deputado Pneu Pacheco, sim. Deputado Wilson Lima, sim. Aprovado por 20. Primeiro turno. Eu cheguei aqui cheio de confusão, briga. Projeto de lei número 2152 foi aprovado em primeiro turno com 20 votos sim e 4 ausências. Está encerrada a presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Convoco sessão extraordinária. Questão de ordem, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, eu tenho em mãos o cronograma de eventos relacionado à tramitação do projeto de lei orçamentário. E bom que eu consultei o meu presidente da COF, falei também com o vice-presidente Paulo Tadeu. O prazo para abertura de prazo para apresentação de emendas, dia 20 de outubro. Nós hoje estamos 27 de outubro e nós não temos ainda um programa
para inserir as emendas, processar as emendas. Portanto, Vossa Excelência, que é vice-presidente, que tem o compromisso de trazer um serviço eficiente para essa casa, eu quero registrar, Vossa Excelência, a minha preocupação, que caso não implemente aqui um programa para implementar as emendas, acatar as emendas, nós não vamos dar conta, senhor presidente, de cumprir o ano orçamentário. Outro, quero registrar também, é que o presidente me delegou essa competência de definir, junto com o Colégio de Líderes, o limite das emendas e o valor das emendas. Nós não definimos ainda, portanto, eu acredito que nenhum deputado aqui teve condições de processar uma emenda sequer para implementar e consolidar o orçamento 2006. Deputado Demais, lembrando que os parlamentares dessa casa não podem dar como findo o ano legislativo enquanto este processo não for concluído. Senhor presidente, eu quero aqui também externar a minha preocupação e a minha dificuldade. Já fiz isso por escrito e faço agora nesse microfone. Queria, em primeiro lugar, pedir que Vossa Excelência, antes de terminar essa sessão, que convoque agora no cafezinho o Colégio de Líderes, para que a gente possa definir o número de emendas e o valor de emendas que os parlamentares poderão apresentar, sob pena de ficar prejudicada o encaminhamento dessas emendas. Por outro lado, tramita nessa casa, desde março deste ano, quando nós estávamos trabalhando na Lei de Diretriz Orçamentária, um processo para aquisição de software para que essa questão seja efetivamente sanada. E hoje eu procurei informações se já havia sido tomadas providências e tive a informação que o processo ainda continua em tramitação. Então eu gostaria de saber de Vossa Excelência, que tem a responsabilidade também pela questão da informatização da casa, do andamento desse processo. E até porque, e quero dizer que isso certamente prejudicará os trabalhos da comissão, porque nós não temos sistema para receber essas emendas no tempo hábil. Portanto, é uma preocupação. Por outro lado, o cronograma está sendo cumprido, as audiências públicas estão sendo feitas, o Disque Orçamento realmente é um sucesso. Nós já estamos encaminhando o primeiro lote de sugestões da comunidade aos 24 deputados dessa casa, já estão recebendo, até amanhã estarão recebendo a primeira parcial. Esse modelo já chegou, já começa a extrapolar as fronteiras do Distrito Federal. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já pediu informações e quer tomar conhecimento da forma como está sendo feito o Disque Orçamento aqui nessa casa. E, portanto, eu faço um apelo a Vossa Excelência para que a gente não possa inviabilizar a beleza da realização desse trabalho em função de um sistema de informática que hoje não consegue comportar a questão das emendas parlamentares, senhor presidente. Deputado Leonardo Prudente, lembrando que o processo tem andamento, o processo licitatório encontra-se paralisado no presente momento em função de parecer do Tribunal de Contas acerca de editais de licitação que já foram expedidos pela CMI. No entanto, ontem fizemos a reunião da mesa diretora e vamos novamente buscar novo processo licitatório, agora em acordo com as sugestões feitas pelo Tribunal de Contas. Com a palavra o deputado Leonardo Prudente. Desculpa, deputado Brunelli. Já convoquei, deputado Anísio Machado, nova sessão extraordinária para votação em segundo turno. Temos a última questão de ordem, deputado Brunelli. Senhor presidente, eu volto a reiterar aquele meu pedido. Estou há 7 meses na pauta pedindo a retirada de um projeto. É o item de número 164 e eu gostaria que Vossa Excelência colocasse em votação de forma simbólica. Se não há objeção de não parlamentar, por mim não teria nenhuma objeção. Então vamos encaminhar imediatamente a votação em processo simbólico do item número 164. Mas já chama a simbólica. É 164. Retirando o projeto de decreto legislativo 331 de 2004. Bem, incluiremos essa votação o item 206 e 207 solicitado pela deputada Anísio Machado. Presidente, só o senhor ainda não me respondeu se vai convocar a reunião para que a gente possa definir o valor das emendas,
do somatório das emendas e o número de emendas. Eu proponho, deputado Leonardo Pedretti, que o Vossa Excelência entre em acordo com os líderes e defina-se agora, porque eu estou sentindo uma certa ansiedade para o término da sessão. Se eu convoco agora, em outro momento. Peço ao deputado Wilson Lima para fazer a leitura dos itens. Item número 164, votação em turno único pelo processo simbólico do artigo 136, parágrafo 2º do Regimento Interno, do requerimento número 2064-2005, que requer a retirada da tramitação do projeto decretativo número 331 de 2004, de autoria do deputado Brunelli. Da mesma forma, o item 206, votação em turno único, processo simbólico do artigo 152, inciso 3º, do regimento interno, da mensagem número 209/95. E o 207, que é a votação em turno único do processo simbólico do artigo 152, inciso 3º do regimento interno, da mensagem número 301 de 2005. Senhor presidente. Retirado do projeto de lei complementar. Eu só gostaria. 2005. Desculpa. Eu só gostaria, senhor presidente. Nós não conseguimos localizar o projeto que diz respeito ao item 207 e não sabemos qual é o seu teor, que o governo está solicitando a retirada. 206 não tem nenhum problema, 207 nós só não sabemos do que se trata, apenas para questão de esclarecimento. Bem, se não há acordo, não vai à votação. Não é que nós somos contra que se PLC, viu, deputada? É apenas... Só que, conforme a solicitação do deputado Chico Vigilante, vai encaminhar o segundo turno. Então, primeiro nós temos que ver, então, deputado Érico Cocai, se chegou, tem um teor. Bem, então vamos votar dois itens. É o item que foi questionado pela deputada Érica, infelizmente não temos aqui as informações. Que é o item 207. Que é o item 207. Votaremos então o item 206 e o 164. O item 206 e o 164. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Votação para o processo simbólico. Os parlamentares que concordam, que aprovam, fiquem como estão. Os que rejeitam, que se manifestem. Foi aprovado, então, os dois itens foram aprovados com a presença de 20 parlamentares. Também estamos de acordo, já soubemos o que se trata, porque ele está na pauta como projeto de lei, ele é um PLC, e a gente não estava localizando, mas já localizamos a partir da informação, então, estamos de acordo com esse voto também. Agora. Votação do item número 207, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado com a presença de 20 parlamentares. Votação em segundo turno. Peço ao deputado Wilson Lima fazer a leitura. Votação em segundo turno, PL 21. Antes da questão de ordem, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu queria rapidamente, só interrompendo inclusive a leitura do secretário, me perdoe. O Correio Brasiliense trouxe uma matéria essa semana de um escritor que aos 92 anos foi autor mais idoso da história da literatura brasileira. E ele publicou agora o seu primeiro livro aos 92 anos de idade. Essa parece ser a pessoa de idade mais elevada que publica o seu primeiro livro e deve entrar no Guinness Book em razão disso. E eu queria, senhor presidente, nós vamos ter uma sessão segunda-feira em homenagem ao Dia do Livro. E vamos ter aqui presente esse escritor, está convidado e estamos aguardando apenas a confirmação. Eu queria pedir extra pauta que nós aprovássemos uma moção parabenizando por essa iniciativa de conceder, de escrever com essa idade, demonstrando lucidez, inteligência, agilidade, e é uma questão que realmente nos causa admiração. Então, após a votação dessa matéria, se fosse possível, extra pauta, votar essa moção, apenas para entregar na próxima segunda-feira. O senhor tem o teor da moção, deputado? Tenho. Será então, entregue à mesa agora. Por favor, dirija aqui a mesa. Em discussão. Não. Assim, fazer a primeira leitura, deputado Wilson Lima. Discussão e votação em segundo do PL 2152 de 2005, que altera a lei número 3.687, de 20 de outubro de 2005, que institui o segundo programa de recuperação de crédito da Fazenda Pública do DF, refaz 2 e dá outras providências.
Em discussão. Não havendo que queira discutir. Em votação. Votação pelo processo nominal. Peço ao deputado Wilson Lima para fazer leitura para voto dos senhores parlamentares. Para votação em segundo turno. Deputado Agrício Braga, sim. Deputado Aguinaldo Jesus, sim. Deputado Anicel Machado, sim. Deputado Arete Sampaio. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Luiz Tavares, sim. Deputado Brunelli, sim. Deputado Chico Flores, sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Eliana Pedrosa, sim. Deputado Hélio Cocais, sim. Deputado Elise Brito, sim. Deputado Expedito Bandeira, sim. Deputado Vilis Long, sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Zé Dimar, sim. Deputado Leonardo Prudente, sim. Deputada Maria da Guia, sim. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Paulo Tadeu, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Fábio Marcelo, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 25, 4 horas. Está votado, já colocou. PL número 2152 de 2005 foi aprovado com 20 votos sim e 4 ausências. Peço ao deputado Wilson Lima para fazer leitura de expediente. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Sua Excelência que dê por lida e aprovada a redação final, dispensando um interstício. Dispenso o interstício, dou como lida e aprovada a redação final. Peço ao deputado Wilson Lima fazer leitura de expediente sobre a mesa. Moção do deputado Peniel Pacheco para benefício do senhor José Carreiro por ser cidadão brasileiro mais velho de publicar uma obra literária. Em discussão, moção número 2614 de 2005, de autoria do deputado Peniel Pacheco. Não havendo que queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado com a presença de 20 parlamentares. Questão de ordem, presidente. Já foram. Questão de ordem, deputado Leonardo Prudente. Considerando que a líder do PT não houve concordância em relação à votação da moção de solidariedade ao senador Jorge Borhaus, a PFL, né, a liderança do PFL, faz um encaminhamento aos parlamentares que, em sinal de protesto, nós nos retiremos no plenário. Está encerrada. Não tendo mais o que votar. 8-2. Peraí, senhor presidente, queria só uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Aguinaldo Jesus. Eu tenho Nós aprovamos um projeto aqui para o professor Sardinha receber, o PDL receber o cidadão honorário. E nós, em conjunto, estaremos dar esse PDL também ao professor Jorge Madeira Nogueira, que será no mesmo dia, são colegas da UNB. Eu pediria a Vossa Excelência colocasse em votação, porque vai ser agora no dia 11 que nós vamos entregar esse cidadão e estou esperando. Eu fiquei aqui até agora, senhor presidente, esperando a CAIS aprovar esse projeto, mas não está tendo quórum lá na CAIS para poder aprovar esse projeto. Eu queria a sensibilidade da Vossa Excelência. Não sei como agora, deputado Aguinaldo, depois da retirada dos seus parlamentares, a gente conseguir fazer isso. Não dá, porque é 13. Dá tempo de fazer, está todo mundo aqui. E se houver 13 parlamentares, eu gostaria muito de atender o pedido de Vossa Excelência, se houver a concordância dos líderes. Então, precisa ter parecer sobre da CAIS ainda? É só da CAIS, só. Vamos ver aí da CAIS. Quem é da CAIS? Por favor, se dirija à mesa, vamos rapidamente tentar atender o pedido aqui do deputado Aguinaldo. Por favor, senhores parlamentares, são poucos minutos mais. É voto simbólico. Vamos lá, o que precisa fazer? Rápido. Rapidinho. Rapidão.
parecer de quais comissões? Bem, o projeto não foi aprovado em nenhuma comissão. Vamos ter que aprovar pela CCJ e Caixa. Então, por favor, convido o deputado Brunelli para dar parecer. Peço o deputado Wilson Lima para fazer a leitura do item. Discussão e votação do do projeto legislativo de autoria do deputado Aguinaldo Jesus, que concede cidadão na área de Brasília, o professor Jorge Madeira Nogueira. O número 404 de 2004. Peço o deputado Brunelli de aparecer pela CCJ. Projeto de Decreto Legislativo 404/2004, concedendo o título de cidadão honorário de Brasília ao professor Jorge Madeira Nogueira. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida em plenário da Câmara Legislativa, sobre as questões legislativas no que diz respeito à lei orgânica e ao regimento interno, pela aprovação. Peço à deputada Eurides Brito a proferir parecer. Desculpa, em discussão. Não havendo que querer discutir, em votação. Votação do parecer da CCJ. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Os que discordam se manifestam. Votação por processo simbólico. Foi aprovado com a presença de 13 parlamentares. Peço ao deputado Eurides Brito para proferir parecer pela Caixa. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, trata-se de projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão honorário de Brasília ao professor Jorge Madeira Nogueira, um ilustre acadêmico da Universidade de Brasília, que tem dado, com sua contribuição literária, uma parcela de contribuição à literatura brasiliense e brasileira. Somos, portanto, pela aprovação. Obrigado, deputado Eurides Brito. Em discussão. Não havendo que querer discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico do parecer da Caixa. Os deputados que concordam que permaneçam como estão, os que discordam que se manifestem. Aprovado com 13 parlamentares. Em discussão. Discussão em turno único da moção do PDL 404 de 2004, de autoria do deputado Aguinaldo Jesus. Em discussão. Não havendo que querer discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem. Aprovado com a presença de 13 parlamentares. Questão de ordem, deputado presidente. Questão de ordem, deputado Wilson. Peço dispensa do interstício do item agora recém-aprovado e do outro item que foi aprovado na outra votação, de número PDL número 443 da deputada Eurides Long, de 2005. Dispensa do interstício e dê por lida e aprovada a redação final. Dou por lida e aprovada a redação final, dispensa o interstício dos itens nominados pelo deputado Wilson Lima. Senhor presidente, eu quero só agradecer a gentileza da Vossa Excelência e dos nobres companheiros que ficaram aqui para votar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais tendo a tratar, nada mais tendo a votar, declaro encerrada a presente sessão.